bem-vindo a mais um vídeo. A gente começando aí praticamente o último vídeo relacionado ao trabalho, as últimas levas de vídeo aí desse bimestre. Nas próximas semanas eu vou dar orientações mais para frente. Mas a gente vai então entrando no último assunto do que é voltado para os primeiros anos. Então, só retomando rapidamente, nas aulas anteriores a gente falou sobre as diferenças da filosofia ante outras áreas do conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco da relação da filosofia com a arte, não propriamente da diferença ou das tensões. Quando eu falei de filosofia e ciência, filosofia e religião, eu falei muito das tensões que existem entre ambas, entre as três, né, falando melhor dizendo. No caso da arte e da filosofia, não existe propriamente tensão. Claro que são áreas bem distintas e tal, mas não vamos falar propriamente de tensão e tudo mais. Mas antes de falar de arte, esse primeiro vídeo não vai ser voltado especificamente para a arte. No segundo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da arte, sobre a visão do Nietzsche em relação à arte, e aí, que é mais o tema propriamente do caderninho. E aí eu vou, ou pelo menos era, né? Porque o caderninho atual, como eu já disse várias vezes, eu nem peguei muito para olhar. Mas nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma discussão anterior, né? Uma vez que, quando a gente fala de arte, a gente está falando de manifestações, expressões que de alguma forma vão colocar, problematizar, enfim, a beleza. Uma obra de arte, de uma forma ou de outra, ela busca trabalhar com a beleza. Ou, né, problematizar o que é beleza. Enfim, não vou entrar tanto no mérito aqui. Mas a ideia de beleza, do que é belo, está muito associado à questão da arte. E essa discussão, ela é uma discussão que também está muito presente na filosofia. Então, nesse primeiro vídeo, como vocês já devem ter visto pelo título, o meu objetivo é discutir muito mais o que é o belo, né? Como que esse conceito, como que essa ideia está presente na história da filosofia. Afinal, a ideia de belo, ela já existe desde o começo lá da filosofia, desde que a filosofia surge, há a discussão junto aos filósofos sobre esse assunto, né? O que pode ser classificado como belo? Belo seria algo subjetivo, então, ou seja, é algo particular, é algo que está relacionado ao como as pessoas se relacionam com a beleza, né, com as coisas, e a partir daí chegam à conclusão de que isso é belo, e de repente o que é belo para mim pode não ser belo para outra pessoa. Ou belo é algo objetivo, é algo universal. Existem coisas, existem realidades que são belas para todo mundo. A gente pode classificar o que é o belo. Ou seria o belo um cantor de pagode? Nosso amor não pode ser diferente, você que a gente só... A piadinha não dava para perder, gente. Mas enfim, vamos lá, falando o sério. Então, dentro da história da filosofia, essa discussão está muito presente sobre o que é o belo. Junto com a ideia do belo, vai surgir na filosofia, está muito associado à filosofia alemã. Praticamente quem é o primeiro a colocar essa questão é o Kant. Ele vai se inspirar em outros pensadores que de alguma forma começam a colocar, se eu não me engano, eu posso até confirmar depois, se eu não me engano, mas também não vem tanto ao caso aqui, quem é o primeiro que vai começar essa discussão do que é a beleza, ou melhor, né, vai colocar a questão da arte aí como objeto da filosofia, vai ser o Baumgarten, e depois do Baumgarten, o Kant, inspirado meio que no que o Baumgarten fala, o Kant vai começar a sua discussão. Em cima disso, o Kant coloca a questão ou melhor dizendo, aí entra a questão da estética, era isso que eu queria, eu estava no slide certo, a estética. O termo estética ele não é um termo estranho no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque a gente vê aí direto as clínicas de estética. A gente pensa ali no próprio Caruso e na frente da escola tem ali
clínica de estética e tal. Então, ou seja, a ideia de estética ela está muito presente, está associada à beleza. Mas o que é estética? Né? Estética, a palavra estética, ela tem sua origem em aesthesis, né? Que é a palavra grega que está relacionada a sentidos, a sensibilidade. E o que é a anestesia? Né? Em grego é o prefixo de negação. Anestesia é você ficar sem os sentidos, né? Você perder os sentidos. Então, a discussão do belo ela vai entrar a partir da questão dos nossos sentidos. A estética é a parte da filosofia que estuda como o mundo afeta os nossos sentidos, mas não propriamente no sentido do conhecimento, como a gente falava lá da empiria, aquela discussão toda, mas é no sentido do que mexe com as nossas emoções, do quanto isso mexe com a nossa sensação de agrado ou desagrado. Basicamente é isso. O que é belo? É algo que nos agrada, né? Não só o cantor. E o que não é belo? É algo que não me agrada, é algo que eu vejo e me causa algum tipo de repulsa, não me causa tanto agrado. Então, o Kant, eu estou falando tanto do Kant, o Kant não vai vir agora. Então, a ideia de estética, ela está relacionada ao como eu me relaciono com o mundo a partir dos 5 sentidos, mas não propriamente para dizer se isso aqui é dessa ou daquela cor, se é áspero ou liso, aquelas discussões que a gente já colocou, mas se as formas, as cores, essa coisa toda me traz algum sentimento de agrado. O Platão vai ser o primeiro a, de alguma forma, discutir sobre a questão do belo. E aqui está muito associado àquilo que vocês já viram do Platão, né, que está lá nos vídeos anteriores. O Platão coloca lá a ideia de que existe um mundo das ideias acima do nosso, e o nosso mundo é uma cópia desse mundo das ideias. De acordo com o pensamento platônico, o belo também é uma ideia. Também está lá no mundo das ideias. O belo é algo que existe em si, não é só uma característica, não é uma qualidade, mas é um ente lá, uma ideia real. E as coisas que são belas, elas participam dessa beleza. Elas, de alguma forma, são cópias daquela beleza. Logo, de acordo com o pensamento platônico, nada que está aqui no mundo material, no mundo real, é belo, realmente. Nem o cantor. Eu vou ficar fazendo essa piadinha o vídeo inteiro. Nada que está nesse mundo aqui é belo, realmente. O belo está lá, no mundo das ideias. O que está aqui é cópia. Por mais bonito que algo seja, por mais agradável que algo seja, ainda assim é uma cópia. Tanto que o Platão ele tem um grande problema com a arte. Já antecipando um pouco, ele tem um grande problema com a arte. Porque o que você pega uma escultura? Se eu vou fazer uma escultura de mim, por exemplo, né, ela vai ser uma cópia de mim. Eu já sou uma cópia do homem perfeito que está lá no mundo das ideias. Então a arte, ela é uma cópia da cópia. Por isso que ela é bem desprezada por Platão. Platão ele vai ver como positiva das manifestações artísticas a música. As outras obras de arte, as outras manifestações artísticas, principalmente a pintura e a escultura, que mexem muito com os nossos sentidos, ele vê como algo negativo. Só voltando lá naquele slide, vale a pena olhar um último ponto que eu coloquei ali. A ideia de kalos. Né? Belo em grego, a palavra belo em grego é usada pelo termo kalos. Kalos ele é um termo que pode ser traduzido não só por belo, mas pode ser traduzido também por bom, por nobre. Eu costumo traduzir por nobre. Talvez seja o conceito a forma mais interessante para a gente entender. Tanto que na Bíblia, né, quando o Novo Testamento foi todo escrito em grego, e na Bíblia, quando se fala do bom pastor, quando se atribui lá que Jesus é o bom pastor, o termo usado é hokalos, o bom é o kalos, hopoimen, poimen é pastor. Então, de acordo com a Bíblia, a ideia de kalos ela é essa coisa da nobreza. Então, o belo não é só belo no sentido estético aí, dos sentidos, né, daquilo que eu vejo, mas também no sentido moral, no sentido ético.
né? Aquela pessoa que busca fazer o bem, aquela pessoa que busca fazer o melhor, enfim. Isso vai associar muito com o que eu falei já é que eu não tenho nenhum vídeo aqui. Eu fiz algumas referências, mas eu não tenho nenhum vídeo aqui no canal, porque foi assunto que eu trabalhei em sala de aula. Mas a gente vai discutir isso no segundo ano. A ideia é de que, tanto para Sócrates quanto para Platão, a ética está associada ao conhecimento e está associada à beleza. Mas não só beleza física, essa beleza maior, essa beleza interior, né, como a gente diria hoje. O outro que vai, de alguma forma, colocar a questão da estética e vai fazer uma discussão mais ampla é o Kant. Agora sim a gente vai falar do Kant. O que o Kant vai dizer? Que o juízo estético, então esse juízo para dizer o que é belo, o que não é, ele surge da nossa relação com o mundo. Então, já trabalhei isso várias vezes com vocês. Existe lá, de acordo com Kant, fenômeno e númeno. Kant escreve 3 obras, a terceira, quer dizer, ele escreve várias, mas 3 são as principais, as 3 críticas dele. A terceira é a crítica do juízo, a crítica da faculdade de julgar, em que ele fala sobre a beleza, sobre a arte e essa coisa toda, né, que é onde ele fala lá do Baumgarten, aquela coisa toda que eu falava. O Kant, ele vai buscar fazer uma análise sobre, voltando lá naquela pergunta inicial que eu coloquei, dá para dizer que o belo é objetivo ou somente subjetivo? E aí ele vai começar a sua análise partindo de novo da divisão fenômeno e númeno, por isso que eu bato tanto nessa tecla, falo tanto sobre isso. O mundo ele é fenomênico, e como fenomênico ele está sujeito às leis da física. E o homem também é um fenômeno. Eu também, enquanto ser humano, enquanto ser que vive nesse mundo, eu também sou fenomênico. Então eu também estou sujeito às mesmas leis da natureza. Né? Se eu pegar uma pedra e jogar de um prédio, e se eu pegar um ser humano, se eu me pegar e jogar de um prédio, vai acontecer a mesma coisa. A gravidade vai agir sobre os dois. Agora, mesmo eu sendo um ser fenomênico, sujeito às leis da natureza, eu também sou numênico, eu também sou númeno, eu tenho uma face numênica, que é a minha face racional, e que vai se desdobrar aí nos meus sentidos. Então, para o Kant, por eu não ser somente um ser mecânico, pelo homem não ser, o ser humano não ser somente um ser mecânico, o mundo causa admiração. O mundo causa alguma coisa dentro da gente. É o que vai gerar o juízo estético. Essa ideia de beleza. Essa questão de que as coisas podem me gerar agrado ou desagrado. E aí, como dizer o que é subjetivo e o que é objetivo no pensamento kantiano? Belo é aquilo que causa agrado sem despertar desejo. O que isso quer dizer? Quando eu vejo uma paisagem, quando eu vejo uma pintura, quando eu vejo uma escultura, seja lá o que for, e aquilo me causou uma admiração, me causou um sentimento de satisfação, mas não propriamente me causou desejo, isso é o belo. O que é belo e me gera desejo, eu já não posso dizer propriamente que é belo de acordo, pelo menos é um belo objetivo, belo universal, de acordo com o pensamento kantiano. Então, por exemplo, eu vi uma paisagem, eu vi uma pintura, como eu estava usando como exemplos agora há pouco, e isso acaba me gerando uma satisfação, isso é belo. Porque eu não tenho como ter desejo daquilo. Agora, quando eu vejo, por exemplo, vou usar 2 exemplos aqui, sei lá, eu vejo lá uma torta de morango, que chama atenção pelas cores do morango, seja lá o que for, né, que é bonita de ver. Mas ela não foi feita só para ser vista, ela foi feita para ser comida. Então é um tipo de coisa, é um tipo de belo, né, é um tipo de beleza, que não é o belo universal, o belo aí objetivo, de acordo com o pensamento kantiano, porque está me despertando um desejo. Da mesma forma, quando a gente pensa na atração física, eu olho uma pessoa que me causa desejo, e aí cada um com as suas preferências, e cada um de acordo com as suas particularidades, né? Eu olho uma mulher que me causa desejo, ela não vai ser considerada bonita, de acordo com o pensamento kantiano, porque ela
né, bela, né, melhor dizendo, de acordo com o pensamento kantiano, porque é um belo interessado, não é um belo desinteressado. Não é só a beleza que eu vou admirar por si só. Eu tenho algum, né, eu olhei a pessoa que eu considero bonita, eu vou acabar tendo um desejo por ela. Né? E aí, como eu disse, cada um de acordo com suas orientações e de acordo com suas particularidades. Então, ou seja, o belo, de acordo com o pensamento do Kant, ele vai estar muito associado, principalmente, à arte, à beleza, lógico, o belo vai estar associado à beleza, à arte, à paisagem e tudo mais. Tem também o sentimento de sublime, que é meio que um oposto, mas ao mesmo tempo está muito associado, que é a ideia do belo, daquilo que é o grandioso. Né? Quando eu me deparo diante da natureza e vejo com a grandiosidade do mundo, a grandiosidade da natureza, principalmente diante de fenômenos naturais muito poderosos, que demonstram um poder muito grande. Né? Se eu estou diante de um furacão, por exemplo, diante de uma erupção vulcânica, tem sua beleza, mas mesmo assim é um tipo de fenômeno que mostra também a minha pequenez ante essa natureza. E o quanto eu posso ser facilmente destruído. Né? O quanto nós, seres humanos, somos frágeis. E a partir daí, o Kant fala que isso é o sentimento do sublime. E por fim, para a gente terminar, falar um pouco dos frankfurtianos. A escola de Frankfurt, eu não vou aprofundar muito, é um movimento que surge no século XX, vai fazer uma análise do sistema capitalista, né, como ele se coloca, e eles vão trabalhar muito a ideia da indústria cultural. Na semana passada, eu postei vídeo aqui no canal sobre isso, voltado para os segundos anos, posso deixar o link aí para vocês, né, deixo aqui a referência na parte de cima, para vocês, de repente, se tiverem interesse, poderem ver. Eu ainda vou falar mais sobre os frankfurtianos, principalmente no terceiro bimestre, para os segundos anos, não para o primeiro ainda. Os frankfurtianos estão dentro dessa ideia de que a arte, o desejo, essa coisa toda, vão ser muito voltadas, vão ser muito padronizadas a partir da propaganda. Então, o que desperta nosso desejo vai ser muito moldado pela propaganda. A propaganda, ela exatamente para gerar o consumo. Então, muitas vezes eu consumo alguma coisa que eu considero belo, mas essa ideia de beleza, ela não é algo meio que imediato. Eu vi a coisa e a partir dali eu considero aquilo belo. Não. Muitas vezes ela foi meio que colocada na nossa mente por meio da propaganda. A propaganda me faz consumir as coisas porque a lógica da indústria é essa. Então, os frankfurtianos vão fazer toda uma crítica dos nossos padrões de beleza, que são impostos, tanto padrões de beleza físico, né, do ser humano, quanto os padrões de beleza do que é considerado belo na arte, no tipo de roupa, enfim. Né, porque, afinal, é introjetado pela mídia, pela propaganda. Bom, basicamente com isso, eu encerro essa discussão do belo. Aqui, o que eu disse, eu coloquei alguns pontos, a gente teria outros filósofos, né? Eu só quis introduzir, fazer uma introdução sobre o assunto. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho do Nietzsche e do pensamento dele, também associado à arte. Como eu já disse, é o que propriamente o caderninho do aluno coloca para a gente aí de matéria final. Para concluir, a gente vai terminando essa videoaula mais um pouquinho de belo para vocês. Nosso amor pode durar para sempre.